8 em cada 10 transações bancárias feitas no Brasil são por canais digitais. De acordo com pesquisa da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, no ano passado os brasileiros realizaram ao todo 208 bilhões e 200 milhões de transações bancárias. E 82% foram por celular ou internet banking. Aliás, o celular domina. Sozinho, concentrou 155 bilhões de transações, 75% do total. O número representa uma alta de 15% em relação às transações bancárias realizadas pelo celular em 2023. Ou, em números brutos, 20 bilhões de operações a mais entre um ano e outro. Ainda segundo a pesquisa, o Pix, mais uma vez, se destaca nas transações realizadas pelo dispositivo, com crescimento de 41%, chegando a quase 25 bilhões de operações feitas nos smartphones em 2024. Já os canais físicos, como agências bancárias, caixas eletrônicos e correspondentes bancários, vêm perdendo espaço ano após ano. Para se ter uma ideia, nas agências bancárias no ano passado foram feitas 3 bilhões e 600 milhões de transações, uma redução de 14% frente a 2023. A Febraban avalia que fatores como praticidade e conveniência ajudam a explicar a preferência do brasileiro na hora de usar o chamado mobile banking, já que com o aplicativo instalado no celular, o banco fica disponível para o usuário 24 horas por dia, 7 dias por semana. Da Rádio 2, Milena Abreu. Atenção, concurseiros! O governo federal emitiu um alerta sobre golpes envolvendo concursos públicos. Criminosos estão criando sites falsos para simular seleções e enganar candidatos, cobrando taxas ou oferecendo cursos fraudulentos. Segundo o Ministério da Saúde, nomes de programas oficiais como Mais Saúde com a Gente estão sendo usados de forma indevida em redes sociais e mensagens para atrair vítimas. Até iniciativas falsas como o chamado Programa Nacional de Agentes da Educação já foram detectadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Os editais verdadeiros de concursos do governo federal são publicados no Diário Oficial da União e os órgãos públicos mantêm páginas oficiais com áreas específicas sobre concursos. O Concurso Público Nacional Unificado, por exemplo, tem site próprio e seguro terminando em .br. O governo alerta: se você receber links suspeitos, desconfie. Golpistas costumam usar endereços sem a terminação brasileira e nomes que imitam instituições oficiais. Nunca clique em links de origem duvidosa. E se você identificar um desses golpes, pode denunciar pelo site www.falabr.cgu.gov.br. Fraudes desse tipo são crime, com pena de até 8 anos de prisão, além de multa. E a punição é maior se o golpe for contra idosos ou pessoas vulneráveis. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A maioria dos brasileiros acham que os jovens não têm suporte emocional e social para lidar com o ambiente digital. É o que revela uma pesquisa da Porto Digital. No levantamento, 9 de cada 10 entrevistados com mais de 18 anos com acesso à internet têm essa percepção, principalmente no que diz respeito às redes sociais. Além disso, 70% dos entrevistados defendem a presença de psicólogos nas escolas como medida essencial para enfrentar os riscos que o ambiente digital oferece. O estudo deixa clara a preocupação com a saúde mental dos jovens. Para mais da metade dos participantes, o bullying e a violência escolar são os principais desafios hoje em dia. E mais,
Ansiedade e depressão contribuem para o sofrimento emocional dos adolescentes, segundo os entrevistados. Apesar dos dados, somente 20% dos pais dizem que querem usar no futuro algum tipo de ferramenta de controle digital. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O preço do café continua em alta no país. O item tem sido um dos principais vilões da inflação nos últimos meses. De acordo com dados mais recentes do IPCA, o indicador medido pelo IBGE, que é considerado a inflação oficial do país, o café moído subiu 82,24% nos últimos 12 meses. Só em maio ficou 4,59% mais caro em comparação a abril. Valores apurados pela ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, confirmam a alta. Segundo a entidade, em maio do ano passado, o preço médio do quilo de café torrado e moído girava em torno de R$ 31,77. No quinto mês deste ano, o valor saltou para R$ 69,29. Estoques baixos e oferta limitada ajudam a explicar a alta. A produção brasileira caiu porque foi impactada negativamente por problemas climáticos. A demanda, no entanto, não caiu. O café é um item que faz parte da cesta do brasileiro e esse cenário o consumidor já conhece. Com demanda alta e oferta baixa, os preços sobem. Mesmo com a safra atual, os estoques ainda não estão sendo reabastecidos como o mercado esperava. A expectativa é que o Conilon e o Robusta tragam algum alívio, mas o Arábica, que é o tipo mais valorizado, continua com produção menor. De acordo com alguns analistas, o preço do café ainda deve continuar pesando no bolso por alguns meses. Da Rádio 2, Milena Abreu. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. 6 em cada 10 apostadores no Brasil usam plataformas ilegais de apostas. A constatação é de um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Mesmo com a regulamentação em vigor desde janeiro, que exige licença oficial para operar esse tipo de empresa no Brasil, 61% dos 2.000 entrevistados entre abril e maio admitiram usar sites não autorizados. Os dados da pesquisa indicam, no entanto, que muitas vezes o usuário nem mesmo sabe que as plataformas estão fora da lei. Isso porque 78% dos entrevistados, praticamente 8 em cada 10, portanto, consideram difícil distinguir sites legais dos ilegais. E 72% afirmam que nem sempre conseguem verificar a regularidade das plataformas. Além disso, 46 em cada 100 admitiram já ter depositado dinheiro em uma plataforma que depois descobriram ser falsa ou operar irregularmente. Sites ilegais costumam usar nomes parecidos com os oficiais, trocar domínio com frequência e se promovem por influenciadores com promessas de dinheiro fácil. Quem mais sofre com isso, também de acordo com a pesquisa, são as pessoas com menor renda e menor escolaridade, que não conhecem recursos de proteção das plataformas legais. O impacto é grande também no bolso do governo. De acordo com algumas estimativas, até 51% do mercado de apostas online ainda é ilegal, o que significa dizer que só nos 3 primeiros meses deste ano, os cofres públicos deixaram de arrecadar de 1 bilhão e 800 milhões a 2 bilhões e 700 milhões de reais em impostos. Em um ano, o prejuízo pode chegar a 10 bilhões e 800 milhões. Para quem aposta, algumas dicas ajudam a identificar um site confiável. As plataformas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda terminam sempre com o final .bet.br. O cadastro exigido para as apostas nessas plataformas oficiais é rígido, com os
uso de reconhecimento facial para impedir o acesso de menores de 18 anos, além de exigência de envio de documentos que identifiquem o apostador. As apostas nas plataformas regulamentadas só podem ser realizadas por Pix ou débito em conta do titular. Não é possível pagar com cartão de crédito nem criptomoeda. Além disso, elas oferecem limites de perdas, alertas de risco e opção de autoexclusão da conta do usuário. Em caso de dúvidas também, o usuário pode conferir no site do Ministério da Fazenda a lista das 79 empresas que hoje estão regulamentadas para funcionar no Brasil. Da Rádio 2, Milena Abreu. Aumenta a presença de estudantes de escolas públicas nas universidades. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Educação, divulgada pelo IBGE. De acordo com o levantamento, no ano passado, entre as pessoas que frequentam ou já frequentaram um curso de graduação no país, 72,6% estudaram todo o ensino médio em uma instituição de ensino pública. Em 2016, esse percentual era de 67,8%. Também aumentou o número de pessoas que estudam em escola pública em cursos de pós-graduação, seja especialização, mestrado ou doutorado. Esse índice passou de 52% para 59% em 2024. Para o IBGE, os dados podem ser resultado de políticas públicas que possibilitaram esse acesso, seja por meio de cotas ou de programas de financiamento na rede privada, como o ProUni e o FIES. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou um alerta sobre um efeito colateral muito raro associado ao uso de medicamentos com semaglutida, como o Ozempic, por exemplo. O problema, chamado neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, pode causar perda de visão repentina e será incluído nas bulas dos remédios. No Sistema Brasileiro de Notificação de Eventos Adversos de Medicamentos, o Vigimed, já foram registradas 52 notificações de suspeitas de distúrbios oculares relacionados à semaglutida. Embora seja considerado uma reação adversa muito rara, o efeito pode ser grave e até irreversível. Por isso, a Anvisa orienta os médicos a informarem seus pacientes sobre esses riscos e sobre os sinais de alerta, que são visão turva ou perda súbita de visão. Se esses sintomas aparecerem, é importante buscar atendimento médico imediatamente e suspender o uso do medicamento. Lembrando que a partir do dia 23 de junho, a compra de medicamentos com semaglutida só vai poder ser feita com retenção de receita médica. Da Rádio 2, Milena Abreu. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907. No dia 15 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, data que marca também o mês de mobilização da campanha Junho Violeta. A ideia é chamar a atenção da sociedade para a importância de proteger e respeitar os direitos dessa parcela da população. Uma iniciativa que, como mostram os números, ainda se faz muito necessária. Para se ter uma ideia, só no ano passado, de acordo com registros do Disque 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o total de denúncias de violência contra idosos no nosso país cresceu 22% em relação a 2023. As agressões mais comuns envolvem violência física, psicológica, patrimonial e abandono. De acordo com o advogado e presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB São Paulo, João Paulo Iotti Cruz, a violência contra pessoas idosas é praticada de diferentes formas. Interessante a gente distinguir
distinguir 3 grandes grupos. Então nós temos os crimes mais sutis, que seriam, por exemplo, o idadismo, a discriminação, a violência psicológica, a violência financeira. Ou seja, são crimes que, por vezes, se tornam um pouco mais difícil de se apurar, porque não tem uma lesão, como, por exemplo, o segundo grande grupo, que seriam as lesões que podem, resultar morte, que são visíveis, Então fica claro que a pessoa sofreu algum tipo de violação. E nós temos um terceiro grupo, que são os crimes mais recentes, uma construção recente, que são os crimes virtuais, os crimes com o uso da inteligência artificial, que tem crescido muito, os golpes através de mecanismos que utilizam a tecnologia, desde simulação, que é um banco, que é lotérica, ou que a pessoa ganhou alguma coisa, até algo mais, situações mais complexas. Um exemplo são os chamados fake lovers. O que seria isso? A pessoa idosa, ela utiliza sites e aplicativos de relacionamentos, esse estelionatário está lá, e às vezes não é uma equipe, um grupo de pessoas que está lá para explorar isso. Encontrando a pessoa idosa vulnerável, ele começa a investir emocionalmente, de forma a tentar iludir aquela pessoa, até conseguir e assim criar um vínculo afetivo. E é fake love porque é um amor que não existe, Só a pessoa idosa acredita que existe, que está no relacionamento e acaba se entregando, e com o tempo a gente percebe que tem uma verdadeira perda do patrimônio, às vezes um patrimônio que a pessoa conquistou durante toda a vida e acaba perdendo. E pela pessoa idosa estar envolvida emocionalmente, ela não consegue visualizar aquela situação. Um dos maiores desafios no enfrentamento da violência contra uma pessoa idosa é o silêncio. O advogado João Paulo Iotti Cruz diz que, em muitos casos, as vítimas não denunciam por vergonha ou por medo, já que, na maioria dos casos, como mostram os registros oficiais, a violência ocorre no núcleo familiar. É uma violência realizada por filhos, filhas, netos, netas, e que dificulta a denúncia, que dificulta a investigação, porque por vezes a pessoa idosa não quer prosseguir com aquilo, ela não se sente confortável em fazer a denúncia, que também eu acho que é uma grande barreira, e é por isso que é importante no Junho Violeta a gente falar sobre isso, conscientizar sobre isso, para que a informação chegue e alguém que esteja passando por algum tipo de situação, ou que conhece alguma pessoa que esteja passando por uma situação, para fazer a denúncia. A recomendação do advogado é clara. Se você é vítima ou conhece um idoso ou uma idosa que esteja em situação de risco, não se cale. O Disque 100 é o principal canal para denúncias, mas também é possível procurar o Ministério Público e delegacias comuns ou especializadas. Importante lembrar que o Estatuto da Pessoa Idosa define medidas de proteção, garante acesso a direitos fundamentais e estabelece punições específicas para quem comete atos de negligência, violência ou discriminação contra idosos no nosso país. Da Rádio 2, Milena Abreu. Saque do FGTS pode ser feito por meio de biometria. Com a medida, não haverá necessidade de usar cartão e senha. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o limite de saque com biometria será de R$ 3.000. Até esse valor, a retirada pode ser feita em qualquer modalidade, do saque por demissão sem justa causa ao saque aniversário. Além disso, a opção está disponível tanto para quem possui conta na Caixa, quanto para beneficiários de programas sociais e outros clientes com biometria cadastrada. As instituições financeiras defendem que o uso da biometria torna as transações mais seguras, já que dificulta que criminosos se passem pelos titulares das contas. A Caixa informou que em 2024 fez o cadastro de mais de 33 mil biometrias e chegou a 50 milhões de contas com esse serviço. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.